Então diz assim o texto: em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Esses lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Verso 31 agora. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Segundo a Bíblia, queridos, a Bíblia hebraica, Jerusalém é uma cidade eleita do Deus judaico-cristão como capital de seu culto e comunhão. E Jericó torna-se, naquele tempo, um retiro sacerdotal, onde moravam sacerdotes quando não estavam em Jerusalém. Era uma distância mais ou menos de 24 quilômetros. Então essa estrada entre Jerusalém e Jericó estava situada num vale rochoso e muito perigoso, que era frequentado por criminosos, portanto, era um percurso temido por todos os viajantes. Os sacerdotes e levitas, graças ao seu status religioso, nunca eram molestados pelos ladrões, mas porque utilizavam tanta violência com o que assaltavam, fizeram com que aquele vale ganhasse o apelido de Vale do Sangue ou Passagem do Sangue. Um pouco antes de Cristo haver narrado essa parábola, Herodes havia demitido 40 mil trabalhadores do templo que estava sendo construído. E muitos deles se tornavam salteadores, assaltantes e latrocidas. E o Vale do Sangue, este vale, era o terreno preferido deles por causa das curvas fechadas, dos rochedos, das grutas que existiam ali na beira da estrada e que facilitavam uma emboscada e o assalto ali naquele lugar. Então é um lugar muito temido. Então foi por esta estrada infestada de criminosos que viajava um certo homem descendo de Jerusalém para Jericó, e Jesus não conta quem era este homem, mas provavelmente seria um mercador judeu, que nem diz a Escritura. Então Jesus, ao tomar conhecimento deste fato, aproveitou a história para aplicá-la em um ensinamento, este ensinamento que nós vamos estar trabalhando, que nós acabamos de ler. Neste ensinamento, nós podemos perceber 3 normas de vida nesta parábola. A primeira dela é a norma dos assaltantes, né? Qual que é a norma do assaltante? O que é meu, e o que é seu será meu se eu puder tomar de você. Em 1 João 5,19, diz assim que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. E estes ladrões e salteadores, eles eram pessoas que não tinham renda, né? Estavam trabalhando no templo e de repente se sentiram desempregados. Isso é uma realidade até nos dias de hoje. A pessoa se vê desempregada, família para criar, não tem uma profissão. Às vezes acontece alguma coisa na economia, esta economia deixa de ter emprego e começa a ficar muito andarilho na rua, muita gente sem emprego, sem o que fazer. Aí o cara começa a pensar, né? Fala assim: poxa, não estou ganhando nada, não acho emprego, eu vou começar a roubar, assaltar. Isso é uma coisa que existe desde aquele tempo, desde os tempos de Jesus já existia esta problemática. Esse versículo que eu li aqui de 1 João 5,19 diz que o mundo já está sob o poder do maligno. Que sentido que já está? Porque toda vez que alguém não está em Cristo,
ele está no poder do maligno, e aí o maligno usa ele de tudo quanto é jeito. E esta norma desses assaltantes, o que é meu, e o que é seu será meu, se eu puder tomar de você, é uma norma que tem em todos os assaltantes, em todos aqueles que não têm Deus no coração, não tem dó do próximo, ele não pensa nas coisas do próximo. Então essa história fala muito sobre isso. O que a gente mais estranha é a mídia. Vamos falar da mídia. O que é a mídia? A mídia é a televisão, é o rádio, são os outdoors. Todo sistema de propaganda que existe a gente chama de mídia. É ela que faz toda a diferença. E a mídia, ela é mentirosa, manipuladora, criminosa, e só leva a nós cremos que a mídia tem que ser do diabo, não tem outro cara, porque o diabo é o pai da mentira. Porque foi inventada para enganar as pessoas, mentindo e ocultando a verdade. Isso que a mídia faz. É muito comum você ver isso. Aí, se você estiver em dúvida, você começa a prestar atenção nas propagandas de televisão com outro olhar, né? Venha somente hoje, você vai comprar e vai pagar mais barato, tá? Black Friday. Uma semana antes eu comprei aquela câmera ali. Eu paguei R$95 naquela câmera. Uma semana antes. No dia desse negócio aí, veio a propaganda para mim por 155. Eu paguei 95 uma semana antes. Percebe como a mídia mentirosa? Eles fazem aquele barulho todo, tal, semana, liquidação, não sei o quê, e eles aumentam o preço para poder vender mais, uma coisa inacreditável. Então eu falo que é com toda força que a mídia é mentirosa, enganadora e manipuladora. Durante muito tempo, nós, como povo, nós fomos enganados e entramos em muitas situações difíceis por causa dessa tal de mídia. Jesus estava falando aos fariseus, aqueles que estavam fazendo uma mídia contrária contra Jesus. Jesus estava fazendo e eles estavam querendo desmoralizar Jesus. E Jesus vai e encontra com eles, e numa determinada discussão, Jesus diz a eles assim: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, tudo que funciona ao nosso redor, que tem mentira no meio, não vem de Deus, vem do diabo. Tudo que está ao nosso redor, que não há verdade naquilo, não vem de Deus, vem do diabo. Agora, o assaltante, por que ele rouba? Por que o assaltante ele resolve roubar? Porque ele acreditou nas mentiras do diabo. Normalmente, quando alguém está trabalhando, ele está com a sua mente intertida ali 8 horas por dia, numa máquina, num serviço, conversando ali. Então ele está intertido ali, então ele não se distrai, ele não tem espaço na sua mente para ficar pensando bobeira. Agora você imagina, você sai de casa de manhã para trabalhar, aí tem uns meninão, né, 18, 23 anos, você está na calçada, batendo papo, fazendo nada, o dia inteiro. O que está fazendo? Está deixando o inimigo entrar na mente deles e trabalhando com mentiras. E aí o que o diabo diz na mente dele? Fala assim: vamos lá, vou arrumar um jeito de você ganhar muito dinheiro. E o dinheiro, a palavra já diz que é a raiz de todos os males. É o dinheiro que é a raiz de todos os males? Não, é o amor ao dinheiro, né? É o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. O Deus desta era, o que é o Deus dessa era? O diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, porque o crente tem Cristo. Então ele cega o entendimento daquele que não tem Deus no coração, daquele que não tem onde se firmar, daquele onde a sua mente está vazia, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa norma dos ladrões que aparece nesse texto aqui é uma norma que o que é meu e o que é seu será meu se eu puder tomar de você. Eu vi um videozinho e as câmeras de segurança mostra a pessoa na calçada
planta plantas bonitinhas, essas plantas compradas que a irmã traz aqui, nessas daqui, planta ali bonitinho, faz um canteiro bonito na frente da calçada dele. Mas rapaz, cada senhor de cabelo branco, senhora de cabelo branco, passa ali, disfarça de noite, vai lá e arranca e leva embora. Quem é que está trabalhando na mente dessa pessoa? Uma falta de respeito, de consideração. É isso que o inimigo tem feito. Então, essa norma é norma que está nesse texto, e mentalidade que os ladrões tinham, de tomar as coisas dos outros. E o que é pior, às vezes bater, machucar, matar, que nem o homem foi encontrado lá todo machucado. Mas nesse mesmo texto, a segunda norma que existe, nós precisamos prestar atenção aqui nessa norma, é a norma dos religiosos. E agora, nós vamos ver esse negócio aqui. Existe a norma dos ladrões, o que é meu, é meu. Até aí está igual, né? Dos religiosos. O que é seu, se você conseguir defendê-lo. Isso é norma de religioso. Vamos estudar isso aí. O significado, irmãos, da religião é religar o homem a Deus. Esse aqui é o significado da religião. Religar o homem a Deus. Agora, a religiosidade é a pessoa não ter um compromisso verdadeiro com aquilo que ele aprende aqui na igreja. É estar aqui apenas por estar e movido apenas por uma rotina. Percebe que nós traçamos rotina para a nossa vida? De segunda a sexta, quem trabalha de segunda a sexta, traça uma rotina. Todo dia sai aquele horário, almoça aquele horário, sai do serviço aquele horário, vai para casa ou vai para a faculdade. Você traça uma rotina disso. E o religioso, ele traça uma rotina. Bom, todo domingo eu tenho que ir para a igreja. Então eu vou no domingo de manhã na escola bíblica, eu vou no domingo à noite, eu vou no culto de semana, e ele traça essa rotina, coloca dentro do calendário dele, ele vai, mas isso não altera a vida dele, não altera a linha de pensamento dele. Por quê? Porque ele é um religioso. O religioso, normalmente, é uma pessoa legalista. Ela tenta aparentar firmeza em suas palavras. É uma pessoa que critica muito, muito crítica, e acha que todos devem pensar, seguir e agir como ele. Ou seja, que ele é um modelo a ser seguido. Então ele é um religiosão. Essa é a norma do religioso, que é aquele que não consegue viver o cristianismo. É aquele que está dentro do cristianismo, mas ele não consegue mudar o seu coração. As atitudes dele são a mesma. O que acontece com um religioso? Ele está na igreja, mas quando ele sai lá para o mundo, ele se adequa ao mundo. O mundo xinga palavrão, ele xinga. O mundo rouba a plantinha que está plantada lá fora, ele também rouba. Mas não tem nada a ver, o cara estava na rua, não é? Estava não. Não, mas estava na rua. Ué, mas o senhor plantou ela? Foi você que plantou? Não, então tinha dono. A questão não é que está na rua. Que está na rua, se alguém plantou, alguém é dono. Que vergonha, hein? Que vergonha que passaram por causa disso aí. O que eles deveriam ter feito é o seguinte: descia. De quem é esse pé de jaca? É da senhora. Senhora, a senhora não arruma, não vende uma jaca para mim, não faz alguma coisa assim? Seria normal, mas não se apossar. Mas por que se apossaram? Porque estavam... É o religioso. Ele não consegue pensar que um simples ato desse pode se passar uma vergonha muito grande e dar mau testemunho do evangelho. Por quê? Porque ele não se atenta, ele está na igreja, mas ele não absorve a palavra, ele não segue a palavra, não muda a sua vida. E com isso muitos estão dando mau testemunho. E esses que dão mau testemunho, às vezes alguém pode perguntar assim: esse aí que é ser crente? Imagina o que a mulher pensou: campamento de crente, os caras vieram aqui, roubaram minha jaca aqui, coisinha simples, né? Isso aí quer ser crente? Imagina se o pastor daquela cidade vai um dia pregar o evangelho para essa mulher que roubaram a jaca dela, que foi os crentes. O que ela vai falar? Não, vocês roubam que nem o bandido rouba, você também rouba? Olha o mau testemunho que existe. Então isso é o religioso. Olha agora se vai dar sentido a norma que nós encontramos nessa parábola. O que é meu, e o que é seu, se você conseguir defendê-lo.
o que é conseguir defendê-lo? Se a jaca estivesse dentro do muro, ele iria respeitar, ele ia embora. Mas como estava na calçada, então a pessoa achou que podia pegar. Isso é o religioso, é a forma de pensar, né? Então, ele é legalista, ele tenta aparentar firmeza, mas ele toma atitudes simples que envergonha a palavra de Deus. Mas vamos para a terceira norma. A terceira norma é a norma do samaritano. O samaritano era discriminado pelos judeus. Eram judeus que já haviam se misturado. Porque no judaísmo, um judeu não se casa com alguém que não seja judia. E vice-versa. E os samaritanos, por conta de algum tempo lá que eles tiveram, eles se misturaram com outros povos, então eles foram discriminados. Então, no judaísmo, o samaritano não tinha valor, não era ninguém. O samaritano aqui. Então, qual que é a norma do samaritano? O que é seu, é seu. E o que é meu, será seu, se você precisar. Então, o samaritano é o modelo do cristianismo implantado por Jesus. Ele nos tranquiliza acerca dos bens materiais. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O modelo de Cristo que ele deixa para a igreja é um modelo de paz, é um modelo de tranquilidade. É um modelo de saber que Deus está olhando para nós, que Deus está cuidando de nós, que nós temos um Deus que cuida de nós. E Jesus, aqui, ele estabelece o cristianismo fundamentado no amor de Deus sobre as nossas vidas. Em Filipenses 4 que nós lemos, diz assim para nós não andarmos ansiosos, não. É mais ou menos assim, é muito comum, quando a gente vai bem nos negócios, e eu já passei por isso algumas vezes, que a gente se anima e a gente começa a trabalhar, falando, agora eu vou pegar. E aí a gente acaba criando ansiedade em estar trabalhando e focando muito. E acaba esquecendo um pouquinho, se distanciando um pouquinho de Deus, porque a gente acaba não tendo mais tempo para Deus. Por isso que tem que haver o equilíbrio. A palavra diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, nem pelo meu trabalho. Tem que trabalhar, normal. É isso que esse versículo está falando, dizendo, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pelas orações e súplica e com ação de graça. O que é ação de graça? Ao domingo, a hora do culto, você não está com nenhuma vontade de vir para o culto, você está cansado, que a canseira vem na hora de vir para o culto, é nessa hora que a canseira baixa, que eu nunca vi igual. Dá sono, dá tudo, 10 para 5. Aí nessa hora que entra a ação de graça. Fala assim, não, eu vou, porque eu vou prestar um culto a meu Deus, porque Ele está dirigindo a minha vida, Ele está controlando a minha vida, e eu vou, cata o colarinho aqui, posiciona, joga dentro do carro, eu vou para a igreja. Isso é ação de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Olha o que ele diz aqui no verso 7. E a paz de Deus, sabe aquela paz tranquila, que tudo vai bem, que não tem desespero? Essa ansiedade faz a gente fazer as coisas difíceis e imaginárias. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo. Então, queridos, quem confia no dinheiro se esquece de Deus. Isso é a norma. Sabe? E o pior, que quem confia no dinheiro esquece de Deus, e o dinheiro uma hora vai desaparecer, e aí você vai ficar no nada. E qual o teste para saber se nós somos avarentos? Quem é avarento não sabe que é avarento. Quando você chega lá e está escrito assim, trazei todos os dias a casa do Senhor. E eu vou falar uma coisa aqui que eu já passei. Quando eu ganhava pouco, eu tirava o dízimo certinho. Tirava tudo certinho. Aí um dia eu vendi a empresa, veio uma grana volumosa, aí eu fui fazer conta. 10% é muito dinheiro para a igreja, irmão. Eu duvido que um de vocês não pense que nem eu pensei. E eu fiquei com aquele dinheiro na mão e o negócio coçando. Eu falei, e agora me dá um dinheiro? Mas aí Deus pegou, né? Já tinha chamado, peguei e deu o dízimo da grana que eu vendi a empresa. Fui lá e aí Deus honrou. Porque a palavra de Deus fala assim que nós não podemos dar dízimo por constrangimento.
Não é eu que tenho que convencer vocês do dízimo. Não é eu que tenho que ficar julgando. Não é o pastor que julga. Cada um dá conta de si. Porque a palavra de Deus fala que o dízimo você tem que dar com alegria. É uma coisa você e Deus. Não é, não vou dar, eu vou dar dízimo por causa do pastor, que o pastor disse, que o pastor... Por isso que eu falei para vocês, eu não vou fazer campanha aqui nessa igreja, não vou fazer nada desse negócio. Tá aqui, ó. A hora que o irmão sentir no coração dá, Deus recebe com alegria, porque é isso que está escrito lá. Dá com alegria. Eu estou dando porque eu quero dar. Eu me sinto feliz. Estou devolvendo, exatamente, porque Deus te deu, né? Porque se não é Deus, né? Como é que chega o dinheiro na nossa mente? Então, quando a gente retém e não tem coragem, eu sei que tem muita gente que tem problema com isso. Aqui não, que a gente é um grupo pequeno, mas lá naquela mais de Deus, eu sei que tem empresarião lá, gente com muito dinheiro, que ele não dá, mas ele não dá mesmo, que ele segura, que ele... O que chama isso? Constrangimento. Né? Constrangimento. Mas esse é o teste que Deus deixou na Bíblia pra gente. Tenta imaginar um passarinho preocupado com o alpiste do dia seguinte. Tenta imaginar o passarinho. Tá chegando à tarde, ele tá assim, ó. O que foi, passarinho? Rapaz, será que vai ter alpiste amanhã? Porque hoje teve aí, tava fartura, mas e se não tiver? Dá pra imaginar um negócio dele? Não dá, porque o passarinho não é assim. Ele tá nem aí, ele é solto, ele tá no outro dia, tá dando glória a Deus, tá... Aqui é uma cantarola de manhã cedo, lá na casa dos coisas também né? Tá feliz. Você acha que o passarinho vai estar preocupado que o seu alpistinho dele tá... Se a comidinha dele vai estar pronta no outro dia? Tá nada. Agora, voltando à história do samaritano. Ficou preocupado se iria reaver aquele dinheiro empregado naquela hospedaria. Ele foi lá, pegou o cara, cuidou do cara, foi lá na hospedaria, pagou a diária, deixou 2 diárias pagas, foi viajar, falou, o que você gastar deixa e põe na minha conta que eu vou pagar. Será que depois que ele fez tudo isso, ele saiu e ficou assim, rapaz, se eu não receber dinheiro de volta, como é que vai ser? Será que ele fez isso? Não fez isso. Porque o coração dele já estava definido. Ele não era religioso. O samaritano era algo que já tinha entendido que é o cristianismo, e ele estava pouco se lixando se ia ter amanhã ou se não ia ter, porque ele sabia que Deus ia suprir aquela necessidade. Quando ele voltou de viagem, passou naquela hospedaria e acertou tudo, saiu feliz da vida. Talvez aquele homem já teria até saído e ido embora. Será que o samaritano ficou preocupado, falando assim, rapaz, agora onde que o cara mora aí? E como é que eu vou cobrar esse dinheiro? Acho que ele não estava preocupado com isso. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos bens que possui. Era isso. O samaritano era um exemplo que ele não era ganancioso. O samaritano agiu corretamente diante de Deus. Ele estava prestando um culto a Deus. Ele estava ali, estou fazendo a minha obrigação, porque é Deus que está me olhando, é Deus que cuida. Eu vou cuidar desse cara, vou lá, vou gastar o dinheiro lá. E ele estava aqui, ó, eu e Deus. Deus cuida de mim, não vai me fazer falta, não vai fazer nada. Isso é cristianismo, não é religioso, não é religiosidade. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. A esperança que professamos. O que é professar? Que pregamos. Nós pregamos que eu sou mais que vencedor em qualquer situação, que Deus está comigo, que se eu me apegar a Deus, Deus se apegará a mim, e eu serei vencedor em toda e qualquer situação. Basta orar, basta pedir ao Senhor. Então esse texto está dizendo, apeguem-se com firmeza a esta esperança de que Deus está cuidando de mim, que Jesus está na minha vida. Desta maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Percebes? Nós devemos fugir desta linha de pensamento que há no mundo, nessa linha de pensamento de querer segurar, achando que é só aquilo, que Deus vai dar aquilo lá, não tem outra oportunidade além daquela. Não. Deus é uma fonte inesgotável. Ele sempre vai dar.
Basta que eu entenda isso. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz, irmãos, né? Aqui os pastores nos ensinaram que nós somos uma família, né? Como nós vamos celebrar o nascimento de Jesus Cristo, então vocês são a nossa família e essas crianças são o nosso futuro, tá? Eu não tenho criança em casa, mas eu tenho criança na família da igreja. Essa lembrancinha não é minha, é da igreja, né? Em nome de Jesus, tá? Para que as crianças sorriem mais pra gente, para agradecer a música que o Natan traz, um menino tão novo que poderia estar brincando com os coleguinhas, está aqui louvando ao Senhor, é um exemplo, é uma coisa que me comove.